Pessoal, simbora, dia 23, pessoal, de setembro, esse é o vídeo da terça-feira que nós vamos procurar pechinchas, oportunidades. Vamos tentar já armar nossa armadilha e posicionar se o preço atingir esses valores, ok? Bom, a gente continua nessa perspectiva aqui de alta, que a gente desenha aqui na tela para vocês. Já uma perspectiva longa, hein, pessoal? Essa tendência começou, foi em 2023, né, que a gente está operando essa alta. E, resumindo, nós tivemos momentos como esse daqui, que teve esse pico. Esse daqui foi causado, pessoal, pelas ETFs do Bitcoin, principalmente da BlackRock. E esse pico do Trump. Os Estados Unidos adotar o Bitcoin como reserva de mercado. E a gente viu que a reserva de mercado não foi bem assim, né? Está sendo mais as stablecoins. Tá. E a pergunta é, e agora? 150 mil dólares vai bater agora o nosso próximo pico. Vou colocar aqui o 150, onde que ele está. Se for em 150 e pegar o dobro de 75, é o que a gente vai atingir aí agora, hein? Será que agora vai começar o rally até o final do ano, no 150k? Aqui está o nosso ATH do Bitcoin, né, que é 124 mil dólares. Vamos deixar ele por enquanto aqui. Acho que não precisa, né? E aqui está a nossa previsão dele encostar nessa linha roxa. Vocês estão vendo ela? Deixa eu tirar a linha da tendência. Essa linha daqui, ó. Vocês estão vendo ela na tela? Essa linha roxa daqui, ó. Olha lá. Que isso, pessoal? Vocês viram o que eu fiz? Meu Deus do céu, o cara não sabe desenhar. Deixa eu pegar isso daqui. Aí. Nossa, mas tá difícil hoje, hein? Eu vou pegar essa linha de tendência e tirar ela. Aí. Agora eu vou desenhar a linha da tendência. Então essa linha daqui, né? Tá vendo essa linha daqui, ó? Roxa. Eu fiz uma simulação dela aqui muito feia, né? Mas então, pessoal, a gente está nela, é a linha de tendência que eu tracei. Essa aqui é a média móvel exponencial de 50 semanas, ok? E eu já falei para vocês tanto isso, né, pessoal? Você já deve estar pensando que eu sou chato pra caramba. Eu já falei para vocês que sempre que o Bitcoin encosta nela, ele fica aí 2 semanas brigando com ela, criando um terror e sobe. Encosta, sobe. Então a gente está esperando ele tocar aqui nela. Pode ser que isso vai acontecer agora, em outubro, até metade de outubro. Não sei. Então a gente está esperando esse movimento, ok? Mas a gente está com um plus do mercado que o Banco Central deles anunciou o corte, né? Vão ser 3 meses aí de corte de 0,25, então 0,75 pontos na base, beleza. Então, não tem nada de extraordinário do mercado, não tem boato, tudo é fato. E o que aconteceu? A gente percebeu que muitas pessoas se posicionaram aqui, né, no domingo, acreditando numa alta. Pelo menos o Bitcoin subir e conseguir de novo tocar no 124, que era o ATH dele. Ah, agora vai ter alta, né? O Banco Central lá falou que vai cortar os juros, etc, etc. Não é isso? O que aconteceu? A gente teve a maior liquidação do ano, foi o que aconteceu. Pessoas que entraram alavancadas aqui, que elas tinham certeza de que o preço iria subir. Elas tinham certeza que iria acontecer esse movimento daqui, né? Que o Bitcoin iria rasgar e bater no 125 ou até mais. Tudo errado. Olha como é que o mercado é traiçoeiro, perigoso, assustador. Muitas pessoas falaram, agora com corte de juros, é tudo lindo. O efeito foi o contrário. Então, eu já escrevi isso para vocês. Vamos colocar nossa primeira lei de investimento, que é comprar no boato e vender no fato, ok? Essa daqui, pessoal, é a primeira lei que quem não entende isso daqui sempre vai perder dinheiro. Tudo no mercado financeiro é especulação. O mercado, ele não é
a realidade do que está acontecendo. Igual tem pessoas que falam assim, eu tenho a mentalidade Fiat, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Eu falo para vocês uma coisa, se algum de vocês compraram Bitcoin quando ele estava valendo 15 mil dólares, aqui, né, ele chegou a tocar no 15 mil em 2022, e está preocupado em comprar e vender, cara, você tem que procurar um médico. Tire essa mentalidade Fiat da sua cabeça, ok? O que é Fiat? Fiat é justamente operar e não acumular. O que a gente percebeu é que a nova corrida do ouro, vamos colocar aqui agora, hoje a gente está cheio de colinha na tela. A nova corrida do ouro agora é pela acumulação de cripto, ok, pessoal? Acumulação de cripto. Isso daqui é o que você tem que começar a planejar para o seu futuro. Para você pensar assim, como é que vai ter esse mercado daqui a 20, 30 anos? Vocês estão entendendo a jogada? Porque a partir do momento que a BlackRock entrou no negócio em 2023, final, né? Pessoal, a BlackRock já estava nesse mercado antes. Eu tenho informações aí de baleias, de mineradores, que a BlackRock procurava eles nos anos 2020, 2021, querendo comprar deles diretamente bitcoins. Porque dessa forma ela não iria se expor. Ela começou a se expor foi aqui, ó, outubro de 2023, quando o Bitcoin valia 30 mil dólares e depois, boom, 73, depois, boom, 110 mil dólares e a gente chegou no máximo que a gente poderia chegar, né, que é o 125. É onde que esse mercado conseguiu esticar. É aqui que o Bitcoin conseguiu esticar. Nós vamos fazer uma próxima aula que a gente vai utilizar não a retração de Fibonacci, mas a gente vai usar uma outra Fibonacci que vocês vão entender direitinho o que é realmente uma zona de oferta e uma zona de demanda, ok? Como eu já tenho esse gráfico daqui mais ou menos feito, eu mostro para vocês. Existe um componente que ainda a gente não trabalhou que chama Fibonacci Channel. Esse cara daqui. Marquei ele. E agora, o que eu faço? Com ele você pega 2 pontos e pega a altura e desenha essa estrutura, ok? Então a gente costuma ter o pensamento muito linear de achar que as zonas estão assim, funcionando na horizontal. Tá, se você está trabalhando no curto, é até legal, é assim que o mercado segue. Mas se você trabalha no longíssimo prazo, que pessoal, a gente está no gráfico semanal. Aqui na tela eu estou enxergando informação de 2023, 24, 25. Eu estou enxergando do alto lá do mirante tudo que está acontecendo com o Bitcoin, para eu me posicionar, ok? Então, nessa aula, vocês vão aprender a ter essa visão e vão conhecer esses fundamentos que eu estou... Não tem as leis da robótica, do Isaac Asimov? Pois é, a gente tem as leis também do investimento. Que você tem que entender que o mercado funciona assim, você compra no boato. A gente não tem nenhum boato agora aí. Então, tudo indica que até o final do ano a gente pode ter um novo boato que vai fazer o preço ser jogado lá para cima. Então vocês entenderam que vocês têm que imaginar que vai acontecer isso, embora isso não seja uma coisa tangível, concreta, porque se fosse concreta ia ser um fato, então o preço não ia subir. E vocês perceberam que aconteceu o contrário. A gente estava diante de fatos de que o corte de juros aconteceu, ao invés do preço subir, o preço caiu. Então vocês estão percebendo? A gente está no mercado que já subiu. Olha só que legal que eu quero ensinar para vocês. Quando o RSI, no gráfico semanal, estava batendo aqui nos 40, isso aqui foi em abril. Abril, pessoal. Abril. Aqui, no dia 7 de abril, foi quando o mercado entendeu que vai acontecer um corte de juros. Então aqui o preço subiu. Vocês estão percebendo? Aqui a coisa já alavancou.
Cacete. Então quer dizer que em abril já tinha que ter uma visão de que vamos contar, maio, junho, julho, agosto, setembro, que em 5 meses iria acontecer um corte de juros decente, igual aconteceu no ano passado, que foi em setembro também. Sim, foi o que aconteceu. Então vocês estão percebendo a jogada? Então vocês operam sempre no boato. É assim que você ganha dinheiro. Muitas pessoas odeiam relacionar política, mas infelizmente foi o que me veio na minha cabeça agora. Mas você percebeu que uma das coisas do governo esquerdista é que eles são extremamente ousados? Eles apostam tudo. Tá, algumas situações são duvidosas, mas vocês perceberam que eles têm a audácia de fazer várias coisas? Pois é, o mercado é assim também. O mercado, ele premia quem é audacioso. Se você é audacioso, você vai ser premiado. Ok? Agora, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter prejuízo. Então, voltando ao início dessa aula, por que o preço não subiu, Rodrigo? Porque eu vi lá o Fed, cara, já estava altamente precificado de que iria cortar. Então, para o mercado, isso não é o quê? Um boato. Não é um boato. Ok? Boato é gerar uma especulação agora do que pode atingir o Bitcoin para daqui a 6 meses. Então, se vai trocar o presidente do Banco Central, vamos colocar aqui, o novo presidente do Fed. Vai que esse cara aparece e já começa numa coletiva de imprensa a falar que vai integrar agora finanças descentralizadas, vai usar todo o know-how da blockchain para várias outras coisas, tal, que vai explodir as cripto. Cara, é o que a gente está esperando para ter um boato. O mercado vai precificar o quanto que esse boato vale. Você está entendendo? Nossa, que agora o mundo vai estourar, o mundo vai ser todo finanças descentralizadas, vai ter um monte de projetos agora de cripto, o Bitcoin agora vai ser reserva mesmo, é o próximo passo, os bancos centrais da Europa vão copiar, o Banco Central do Japão vai copiar. Então você está entendendo? É assim que o mercado funciona, entendam isso, que ele funciona com o boato, ok? Isso vai gerar um valor. Se você pegar as empresas igual a Apple, igual a Tesla, elas são empresas trilionárias, né? O valor de mercado delas. Mas esse valor dela não é baseado no que ela vende, na perspectiva que ela tem de mercado. É o potencial e o boato de que ela vai se transformar no futuro. Então você está entendendo? Então a coisa funciona assim. No mundo dos homens, as empresas funcionam, as ações funcionam no boato. É onde que isso pode chegar, o que isso pode gerar, cria-se esse campo mental de que a coisa vai valer, que a coisa é valiosa, então todo mundo compra. E a gente tem esses indicadores que mostram isso, quando a coisa está valendo mais que ela deveria valer, que é o RSI, que é o MACD, que é as bandas de Bollinger, ok? Então, o objetivo dessa aula para vocês é para vocês entenderem o poder do boato, ok? Fato, ninguém está nem aí. Fato, ok. Fato é fato, ok? Já o boato, ele voa. Tá. Então esses conceitos acho que já estão fixados em você. Então a gente, analisando agora no gráfico semanal, a gente espera o Bitcoin tocar aqui nessa linha roxa. Se acontecer em outubro, pessoal, vai bater no 101, 102. Se acontecer agora em setembro, vai cair um pouco mais, vai cair em 100 mil dólares, ok? Por isso que eu coloquei por volta aí dos 100 mil dólares, que é o valor, para a gente iniciar um rally. Ok. Muitos céticos acreditam nessa possibilidade do preço ficar andando de lado até dezembro, ok? Então nós vamos entrar nesse corredor de acumulação para aqui em dezembro, em 110 mil dólares, fazer o novo rally, que vai subir. Então a gente ainda não tem essa perspectiva. O que a gente sabe é que existe espaço para ele lateralizar sim, igual ele sempre faz, né? Então o segredo é, tocou nessa linha roxa, compra. Só isso que vocês precisam saber, ok? Então o vídeo de hoje vocês estão entendendo essas duas leis importantes, que é a mentalidade que vocês têm que começar a criar agora, de que Bitcoin, quem pensa em Fiat, esquece.
porque já se provou que todos aqueles que fizeram trades que não é do institucional, que não tem informação privilegiada, é gente que não sabe o que vai acontecer com os bancos centrais, leva ferro. Como assim? Quer dizer que se eu comprasse o Bitcoin em 15 mil dólares e segurasse ele, se eu ficasse vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, você ia ver que o resultado de você simplesmente acumular, não ter encheção de saco, não ficar desesperado, olha só, se você comprou ele a 15 mil dólares, ele vai bater 150 mil dólares no ano que vem, é a previsão. Então você teve um rendimento do quê? De 1000%. Então vocês estão percebendo? Por isso que o mercado adora criar esses ruídos, essas liquidações, justamente para pegar a galera do Fiat alavancada, ok? Então Bitcoin é uma coisa que se acumula, sim, é uma coisa que se acumula. Eu, como tenho um pouco mais de experiência que vocês, eu comecei... Mentira, tem gente que tem mais experiência do que eu. Eu comecei a operar, foi em 2014, com Petrobras, ali que eu recebi um fundo de garantia. Aí eu comecei a interessar por isso. Então eu tenho aí 10 anos aí, né? 12 anos aí brincando. E eu já falei para vocês que o mercado cripto, ele é muito mais... como é que eu posso dizer? É muito mais nítida a informação dele, desses movimentos. E Petrobras, Vale, essas ações, elas são muito misturadas com a política, com o governo. Então existem outras variáveis, né, principalmente brasileiras, que é muito mais complexo do que você lidar com o Bitcoin. Porque Bitcoin é um ativo que você acumula, ok? Ações você vende. Eu já vi ações da Petrobras valer 30 e de repente valer 9. Já vi ações da Petrobras valer R$4. Então, a volatilidade é absurda e perigosa, porque ela depende dos governos, né? Então, quando você está com a sua economia atrelada ao sucesso de um governo, é uma coisa que o mundo está se mostrando que isso cada vez mais está ficando perigoso. Você pode desintegrar a sua fortuna, né? Por causa da inflação, enfim. Hoje a aula tá chique, né, pessoal? Hoje é aula de economia. Tô parecendo aqueles caras fodão lá que fica falando essas coisas. Bom, então a gente já conheceu esses conceitos todos do comprar no boato, vender no fato e acumulação, ok? Eu quero começar a acumular agora. Beleza, guarda essa data. No ano que vem me fala onde que o preço vai estar e onde que você comprou. Você vai falar assim, não, Rodrigo, peguei o Bitcoin a 113 e estou vendendo ele a 140. Deu para tirar aí uns 20%. Ok. É o seu objetivo, né? Você teve o investimento não é só comprar, você tem que sair fora e você tem que realizar uma hora, né? Tem gente que está comprando cripto para só olhar daqui a 30 anos, na aposentadoria. Ok, manda ver. Quem já começou a fazer isso e pegou XRP a 0,01 e a XRP hoje está valendo 2,86, puta merda, velho. Né? Se você botou aí uns 10 milzinhos, você já está com uns 200, 300 mil reais. Né? Então, acumulação, ok, pessoal? Comecem já a pensar nisso para o seu futuro. Bom, então o que a gente tem agora? A gente tem agora essa estrutura semanal que se formou aqui, que é muito parecida. Isso aqui ainda não é uma estrela da noite, né? Porque a gente tem que ter a confirmação dessa semana. Que se fechar no vermelho, aí a gente pode ter na semana que vem uma continuidade de queda. A gente vai para o 107. Então, a gente está no espiral de queda, ok? E, ao mesmo tempo, igual eu já ensino para vocês, a gente não consegue prever o mercado. Mas a gente tem algumas nuances, igual essa estrutura daqui que se formou, que é um W, né? É um W. Então, o que acontece? Quando se forma esse W, analisar se ele vai lateralizar, que aí você sai fora, porque a gente vai ter queda. Agora, se tiver uma força compradora aqui, a gente vai ter alta. Mas não vai ser uma alta absurda, vai ser uma alta até a tendência. E a tendência é essa daqui, né? Essa daqui que é a tendência. Então a gente pode tentar ir respirar antes de cair mais uma alta dos 110 mil dólares até 117. Seria mais um voo de galinha.
Isso respeitaria perfeitamente a nossa tendência. Deixa eu colocar essa linha aqui de vermelho, que eu sou chato, eu sou detalhista. Aí. Então quer dizer então que a gente tem força se ele bater aqui em subir, sim. Por isso que eu falei que vocês têm que acompanhar na semana que vem se ele vai lateralizar demais. Se lateralizar demais, sai fora, que aí é queda. Aí a profecia se realiza. Ele vai tocar na nossa linha roxa. Ok? Tá. Então, essa aula já está bastante grande, porque eu falei demais da análise macro. Eu prometo que na próxima aula eu vou falar do gráfico de 4 horas. Eu só quero terminar essa aula com vocês mostrando aquele componente que a gente começou a falar, que é esse componente maravilhoso daqui, que é o canal de Fibonacci, ok? Para fazer esse canal de Fibonacci, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai esticar aqui, eu vou pegar esses 2 pontos daqui e esse daqui como altura, que eu vou usar essa tendência minha. Então eu acredito que esse ponto daqui vai ser o melhor. Então vamos chamar ele lá, ó. Vamos chamar o canal de Fibonacci, olha lá, ó. Peguei aqui e peguei aqui. Vocês entenderam o que eu fiz? Olha só que legal. Olha isso para vocês. É uma Fibonacci inclinada, ok? Deixa eu aumentar aqui o efeito de fundo dela. E aí? O que está acontecendo, Rodrigo? Pessoal, olha que sensacional. Essa zona toda que vocês estão enxergando aqui em cima, tá vendo essa zona que está acima dessa linha vermelha? Essa zona daqui, pessoal, é a zona de oferta. E essa zona aqui embaixo é a zona de demanda. Ok? Tocou aqui em cima, o pessoal na mesma hora vende. Tocou abaixo dessa linha, o pessoal compra. Às vezes o preço vai até lá embaixo, né? O que assusta, né, o mercado. Sai um pouco da tendência. Vocês estão entendendo? Eu acho que para esse estudo daqui, o ideal seria eu pegar essa construção e colocar aqui, ó. Aqui, né? Pegamos esse ponto, A, B e C, esse aqui. Olha como que faz todo sentido. Ele, tá vendo? É uma Fibonacci inclinada. Olha esse detalhe daqui, que ele bateu no 123 aqui e automaticamente entrou nessa zona daqui de oferta, a zona de supply caiu. Então vocês estão percebendo? Ah, Rodrigo, quer dizer então que se o preço começar a cair aqui abaixo de ficar entre 107 e 100 já é negócio? Sim, já é negócio. Ok? A gente vai fazer uma aula só sobre isso, para vocês aprenderem a utilizar esse componente. Tá bom? Esse daqui, pessoal, é onde que o jogo funciona. Tá bom? É esse cara daí, ó. Repararam que agora eu coloquei só as linhas de interesse? Pois é, que eu estou mostrando as linhas de liquidação, mas ela é uma linha inclinada. É muito diferente das outras, né? Que a gente está acostumado a trabalhar na horizontal, mas quando você opera no semanal e no mensal, vocês têm que usar essa Fibonacci inclinada, ok? Para vocês entenderem. Então agora a gente está numa região aqui que se eu comprar tá legal. Tecnicamente sim, o preço pode cair mais, igual eu falei para vocês. Mas abaixo dessa linha daqui verde, tá vendo? Já é uma zona bacana. Você já está entrando numa zona aí de demanda. E aqui em cima está a zona de oferta. Nas macrozonas, né? Agora a gente pode segmentar mais. Eu, por exemplo, gostaria de ver o preço bater nos 100 mil dólares. Eu queria que o mercado fizesse esse favor para mim, criar uma crise, jogar o preço aqui embaixo. E jogando o preço aqui embaixo, nos 100 mil dólares, a gente entra e a gente já garante, né? Porque, na minha opinião, 100 mil dólares, até essa linha daqui de tendência nossa, ela vai começar a subir, ó. Olha para você ver, a partir de outubro ela sobe, ó. Novembro, dezembro, já está em 102, já está em 110, 116, tá vendo? Então, essa linha vai subir. Então, eu queria que ele caísse mais. Tá ok? Então é assim que a gente opera. A gente faz a estratégia, estuda a macro tendência, segue essas leis daqui que eu já falei para vocês. Tem mais 2 leis, ok? São 4. Devagar vou explicando para vocês. E a gente tenta entender o que está acontecendo
com o mercado. A gente está no momento agora de muita especulação para tentar derrubar o preço para depois a gente iniciar uma nova alta. E vai por mim, pessoal, vai acontecer aquela notícia fabricada, igual a gente teve esse pico daqui das ETFs, esse pico daqui. E olha só que interessante, novembro, né, que foi o último pico do Trump, a gente vai ter uma correção, uma lateralização, na verdade, não é nem uma correção, ele vai andar de lado para depois a gente ter um novo pico que vai até 150. Beleza? Rodrigo, você está ficando louco, isso não vai acontecer não, o Bitcoin vai acabar, sei que tem. Ok, eu falo para vocês que eu sou audacioso, eu espero, eu antecipo isso que vai acontecer com o mercado e é agindo desse jeito que você vai ganhar dinheiro. Agora, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ver que você vai comprar quando o preço está lá em cima e já está, inclusive, na hora de vender. Aí você vende, aí o que acontece? O preço sobe para te liquidar. Aí você fala, nossa senhora, ao invés de cair, subiu. Ah, tá, vai subir mais. Aí você entra, o que acontece? O mercado te derruba. Cara, eles têm robôs de investimento, inteligência artificial, eles têm acesso aos bookings de todas as exchanges. Então os caras estão nessa para ganhar dinheiro. Eles têm inteligência artificial, a melhor do mundo, trabalhando para eles. Então o que a gente tem que fazer? Vamos usar o nosso fator humano de criar esse cenário daqui antecipado, antes da inteligência artificial detectar isso, e a gente opera desse jeito. Tá bom? Gostaram do vídeo de hoje? Então esse é um vídeo exclusivo para os assinantes do meu robozinho. Esse vídeo está aqui, ó, na Cryptoflix. Aqui você vai encontrar vídeos iguais esse, que tem as categorias. Por exemplo, ciclos e tendências de mercado. Ah, eu quero mais aprender sobre isso. Clica aqui, ó, e assiste os vídeos que falam sobre isso. Ah, eu quero aprender mais sobre padrões de comportamento. Clica e assiste um vídeo sobre isso. Ok? Ah, eu quero todos os vídeos. Quero fazer igual Netflix maratonar. À vontade. Esse canal está aqui para isso. Tá bom? Pessoal, esse é um vídeo que eu saio um pouco do combinado, que os nossos vídeos são de 10, 15 minutos, mas eu precisava muito passar para vocês essa visão macro do mercado, que eu tenho visto que as pessoas estão muito sem saber do que está acontecendo. E já introduzi para vocês um elemento novo, que é a Fibonacci inclinada. Ok? E vocês vão perceber que quando você traça ela certinha, vocês vão perceber que tudo faz sentido. Tá bom? Abraço para vocês.